Boa noite, ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. É um prazer ter a sua participação aqui no nosso programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Boa noite. É um prazer estar respondendo essas questões que foram apresentadas. Sempre o nosso dever é esclarecer o que a gente puder esclarecer. Muito obrigado, Moro, pela participação. E já que o senhor, no último dia 27 agora de abril, escreveu no Twitter, o senhor aderiu recentemente às redes sociais, ao Twitter, criou a sua conta, escreveu a seguinte frase: precisamos falar sobre o COAF. Então eu já começo com esse tema que está entre as polêmicas mais quentes dos últimos dias. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O senhor está defendendo que ele permaneça sob a sua pasta do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E no Congresso já há 8 emendas na medida provisória que reestrutura a organização do governo para tirar o COAF da pasta que o senhor comanda. 6 são assinadas por parlamentares do PT e outras 2 pelo PSOL e PCdoB. E o pessoal do Centrão também apoia, aparentemente, a retirada do COAF da sua pasta. Como é que o senhor analisa toda essa movimentação e por que a importância de manter o COAF no seu ministério? Olha, acho que nunca se falou tanto no COAF como nos últimos 6 meses, né? Mas, enfim, quando eu fui convidado para trabalhar, assumir esse cargo de ministro, eu não pedi o COAF, mas o presidente Jair Bolsonaro me ofereceu, disse que havia essa ideia de transferir o COAF para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eu achei pertinente, embora não tenha pedido, acho que é uma boa ideia, porque o que acontece? O COAF é o nosso órgão de inteligência na área de prevenção à lavagem de dinheiro. E hoje em dia, para se combater corrupção, crime organizado, é essencial se pensar na lavagem de dinheiro. A estratégia básica não basta prender o criminoso, mas asfixiar também economicamente a atividade do crime organizado. Então, o COAF acaba sendo uma ferramenta importante. Ele estava meio esquecido no governo anterior do Ministério da Fazenda, ele veio para o Ministério da Justiça, nós aumentamos o quadro de servidores. Isso foi possível pela junção da segurança com a justiça e nós estamos trabalhando para integrá-lo mais com os órgãos de investigação e com os órgãos de persecução, para dar a ele mais eficiência. O ministro Paulo Guedes, ele não quer o COAF. Né? O ministro Paulo Guedes tem uma série de preocupações, ele tem a nova Previdência, ele tem a questão dos juros, ele tem que pensar no desenvolvimento econômico e, tradicionalmente, no Ministério da Fazenda, como era antigamente, ou talvez agora no Ministério da Economia, a tendência é ficar um pouco algo esquecido. Enquanto para a Justiça e Segurança Pública, a gente tem ele como essencial, é uma ferramenta importante. Então, acho que ele está melhor onde ele está atualmente, na Justiça e na Segurança Pública, por isso que nós defendemos a permanência dele aqui. Agora, ministro, o senhor faz, evidentemente, uma defesa técnica da permanência do COAF no Ministério da Justiça, mas a gente sabe que há negociações para que a transferência dele para uma outra pasta, como o Ministério da Economia, seja feita para que haja uma troca de votos a favor da reforma da Previdência, por exemplo. Também existe a especulação sobre o caso do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, possa ter feito com que o Jair Bolsonaro também queira que o COAF não fique nas suas mãos. Quer dizer, há toda uma movimentação política contrária a essa argumentação técnica. O senhor, de alguma maneira, está tentando construir uma base política também em defesa da sua proposta e das suas propostas de um modo geral, que possam fazer com que elas ganhem força? Veja, a posição do presidente da República, ela já foi externada quando ele editou a medida provisória. Né? Editou a medida provisória transferindo o COAF da Economia, ou da Fazenda, como estava anteriormente, para a Justiça. Então, para mim, a posição do presidente é muito clara. Agora, certamente, o Congresso vai ter que tomar uma decisão, o Congresso vai fazer essa votação. O que nós temos feito? Tanto eu como outras pessoas, nós temos conversado com os parlamentares, explicado o motivo do COAF ter vindo para cá e o motivo pelo qual nós entendemos que ele deve aqui permanecer. Tem essa preocupação com o sigilo, mas assim, o COAF é um órgão muito técnico, tá? E eu não acredito em nenhum momento que qualquer vazamento que ocorreu no passado tenha partido de gente dentro do COAF. E ainda que tivesse partido, veja, se isso de fato aconteceu,
teria acontecido quando o COAF estava nas mãos do Ministério da Fazenda, porque isso teria acontecido no passado. Então, o fato dele ser transferido para a Justiça e Segurança Pública não tem nenhuma relação com a questão de manutenção maior ou menor desse sigilo. A gente tem um compromisso em manter esse sigilo, porque a gente sabe que essas informações, primeiro, não devem ser devassadas para expor os cidadãos, e, por outro lado, quando se expõe isso prematuramente, muitas vezes até prejudica as investigações. Então, a gente tem esse compromisso com o sigilo, o que não significa que ele não é importante aqui para facilitar essa integração. Augusto Nunes. Ministro Augusto Nunes, é um prazer voltar a conversar com o senhor e vamos em frente. Tudo bem, senhor Augusto, é um prazer. Tudo bem, ministro. Ministro, o senhor imaginava... Entrevista lá no... Exato, Roda Viva. Excelente. Muito obrigado, ministro. Ministro, o senhor imaginava que as decisões de um ministro, que frequentemente, quase todas, tem de passar por outra instância, que é o Congresso, né, não uma instância judicial, o senhor imaginava que demorassem muito mais a materializar-se do que as decisões de um juiz, tanto tempo assim? Olha, são dois níveis de decisões, né? Então nós temos uma série de ações executivas que nós estamos tomando aqui dentro do Ministério e independem do Congresso. Então, por exemplo, já quando nós assumimos, nós criamos uma secretaria nova de operações integradas, que tem feito operações importantes, por exemplo, a Operação Luz da Infância, também participou daquela transferência, juntamente com o governo de São Paulo, das lideranças do PCC para presídios federais. Existem aí várias iniciativas que nós estamos tomando que não dependem necessariamente do Congresso. Por exemplo, hoje mesmo nós lá trocamos, eu falei até brincando, trocamos o registro espúrio pelo registro sindical digitalizado. Veio para cá, por exemplo, o registro sindical do Ministério do Trabalho, nós transformamos o processo integralmente em digital para dar a ele publicidade e transparência. Só isso vai ter um potencial muito grande para evitar aquelas casos de corrupção que pulularam o noticiário no ano passado em relação a esse registro sindical. Então tem uma série de medidas que estão sendo tomadas que independem do Congresso. Agora, claro, nós queremos também que o Congresso seja um parceiro. Nós apresentamos um projeto lá, o projeto anticrime, que nós entendemos que é um projeto consistente. Agora, a nossa parte também, a parte do nosso trabalho é convencer os parlamentares, né, do acerto, e o Congresso tem o seu tempo, né? Claro que nós gostaríamos aí que isso fosse votado o mais breve possível, mas nós temos que respeitar, é um novo Congresso, assim como é um novo governo. José Maria Trindade, aí de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Diga lá, Zé Maria. Pois é, ministro, eu dizia aqui nos Pingos nos Is de que há uma certa resistência ainda de grupos ligados até ao governo de acoplar de novo, né, a área de segurança pública ao Ministério da Justiça. Eu dizia que o ministro da Justiça antigamente tinha aquela função burocrática, né, de aconselhar o presidente da República, e às vezes os conselhos nem eram em matéria, vamos dizer assim, republicanas, e fazer a ligação com o Supremo Tribunal Federal. E o senhor tem atuado de uma maneira muito mais ampla. Hoje o senhor se considera mais ministro da Justiça ou ministro da Segurança Pública? Para colocar um exemplo, eu até entendo a decisão do governo pretérito de separar a segurança pública da justiça. Tá? A ideia era dar um foco maior à segurança pública. Só que, assim, na prática, o que aconteceu? Houve um enfraquecimento dos dois ministérios. Tem áreas que eram absolutamente pertinentes ficar com a segurança pública que deixaram na justiça. Por exemplo, Secretaria Nacional Antidrogas. Não foi para a segurança pública, ficou na justiça. DRCI, que é a Cooperação Jurídica Internacional. Como é que se combate o crime hoje sem pensar no crime transnacional, na extradição, na obtenção de provas em outros países, no sequestro e confisco de bem em outros países? Isso ficou também no Ministério da Justiça e não ficou na segurança pública. A área de imigração, a gente fala muito em controle de fronteira. Bem, é importante na parte de imigração, não só para a questão da criminalidade, mas para a gente controlar as pessoas que vêm para o país, que isso fique também afeta a mesma área da segurança pública. Então, aquela decisão anterior, embora até se compreenda os motivos que levaram os parlamentares a aprovar aquela separação, a meu ver, foi uma decisão absolutamente equivocada. A segurança pública, ela demanda um ministério forte. Daí porque é melhor ela ficar juntamente com a justiça,
e aí você tem um ministério bastante forte de Justiça e Segurança Pública, do que os dois separados. O que é importante é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja focado especialmente no combate à criminalidade mais grave, que é essa preocupação atualmente principal do brasileiro: crime violento, crime organizado e corrupção. E esse é o compromisso do nosso Ministério. Então, aqueles que hoje defendem a nova separação, a meu ver, assim, não estão pensando, não estão tomando a melhor decisão. Mas eu não acredito que vai haver qualquer separação nessa linha por parte do Congresso. Nós temos conversado muito com os parlamentares e temos explicado para eles a necessidade da permanência da existência de um Ministério da Justiça e da Segurança Pública juntas. E um desses parlamentares é o senador Major Olímpio, do próprio PSL, partido do presidente da República, que nós comentamos aqui no programa Os Pingos nos Is, considera um retrocesso a extinção da pasta da Segurança Pública. Ele disse que o senhor tem uma visão diferente, mas, aqui entre aspas, as palavras do Major Olímpio, costumo dizer que um ministério desse tamanho parece ser um pato. Pato anda, corre, voa, mas faz tudo mal feito. Fecho aspas aqui para o Major Olímpio. Quer dizer, ele é um dos que o senhor está tentando convencer também do contrário? Olha, eu conversei com ele, respeito muito o senador, eu acho que ele está equivocado na posição. Ele tem razão em reclamar, porque, veja, por muito tempo, Justiça e Segurança Pública andaram juntos, e, no fundo, a situação não foi melhorando, foi desgringolando, né? Nós tivemos aí uma escalada do número de assassinatos no país incrível, que chegou até um ápice em 2016 de mais de 60 mil homicídios. Acho que desde 2016 o cenário vem ligeiramente sendo melhorado, e agora, nesse ano, nós estamos observando até uma queda, vamos dizer assim, de número de assassinatos que é bastante positiva. Esperamos ainda que isso seja seja confirmado no decorrer do ano, que seja uma queda mais expressiva, mas a minha avaliação, o que é preciso para combater corrupção, crime organizado e crime violento? É preciso um ministério forte. E Justiça, junto com Segurança Pública, é um ministério forte. Funciona desde que focado nessa criminalidade mais grave. Agora, se nós formos separar, nós vamos gerar, como eu disse, aquele inconveniente, que parte relevante de atribuições, funções que podem ser relevantes no combate ao crime, ficarem dissociadas da segurança pública. Então, ao meu ver, não faz nenhum sentido. Foi o que os americanos aprenderam lá com o 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, eles fizeram uma avaliação crítica e constataram, olha, a FBI tinha fragmentos de informação importante, CIA tinha fragmentos de informação importante, Control Border Patrol tinha outros fragmentos. Se tivessem juntado tudo, talvez pudessem ter prevenido aqueles fatos. Talvez não, a gente não sabe, essa sabedoria é retrospectiva. Mas o que eles começaram a fazer desde então? Integrar cada vez mais esses órgãos de aplicação da lei no enfrentamento do crime. Nós vamos fazer o contrário, né? No momento que nós temos maiores necessidades, a meu ver, não é a melhor decisão. Agora, eu conversei com o Major Olímpio, o senador, e espero convencê-lo de que a decisão não essa posição dele não é a melhor, né? Acredito que ele pode rever essa posição no decorrer aí da continuidade da votação desse projeto. Ministro, como o senhor registrou, ocorreram reduções relevantes em vários tipos de crime. Qual foi, em que medida a transferência de presídio dos chefes de organizações criminosas contribuiu para essa redução? Olha, uma estratégia que não é nossa, né? Uma estratégia universal em relação ao crime organizado. Não resolve o problema, mas faz parte da solução. A prisão, para isso precisa ter casos criminais bem construídos contra os líderes. Não adianta ficar prendendo só quem está na base da pirâmide, então tem que prender as lideranças. E presas as lideranças, elas têm que ser isoladas. Tem que se cortar o canal de comando, o canal de comunicação. Eu acho que isso foi importante, né, essa medida, e isso passa uma sinalização da parte do governo federal. Isso tem acontecido também nos estados, por parte de vários governos, de que o governo vai jogar duro contra o crime organizado, observando o devido processo, né? Ninguém está falando aqui, defendendo solução extra-legal, mas é importante essa postura, né, diferente do governo, no sentido, olha, nós entendemos que a criminalidade é um problema sério, nós queremos enfrentá-la com seriedade,
Enfim, basicamente nessa linha. Aliás, relembrando um trecho do seu discurso de posse para o qual eu chamei atenção na época, o senhor mostrou remédio contra grupos criminosos, alguns que dominam nossas prisões, nas suas palavras: prisão dos membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco dos seus bens. E também, em outro momento, disse o seguinte: precisamos, com investimentos em inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Eu destaquei esse trecho até porque há muito tempo que eu venho falando sobre as narrativas sobre o sistema carcerário, prisional, penitenciário, cada um chama de um nome no Brasil. Existem muitas discrepâncias em relação aos números efetivos de presos que estão encarcerados, presos que estão no regime semiaberto. O senhor já conseguiu começar a mapear melhor esses números, até porque várias autoridades diferentes tratam a questão de uma maneira diferente. Poderia haver uma transparência maior para a sociedade brasileira em relação a esse assunto? Olha, nós temos uma tragédia estatística em matéria pública no Brasil, né? Tragédia estatística, não sei se é um termo... Não, é um excelente termo. Diferente, mas, enfim, isso vem sendo melhorado, né? E não foi iniciado apenas nesse governo. Para colocar um exemplo, desde março desse ano, nós temos estatísticas disponíveis, confiáveis, oficiais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública relativamente ao número de crimes, pelo menos das principais figuras criminosas, dentro do Ministério da Justiça. Antes nós tínhamos lá, que era um trabalho relevante, que se faziam alguns institutos, ONGs, de cálculo dessas estatísticas criminais, mas não eram estatísticas oficiais. Desde março nós completamos o Sinesp, que é um sistema de informação eletrônica. Isso foi iniciado nos governos anteriores, não vamos aí assumir todo o mérito, pelo contrário, isso foi um trabalho de anos, sólido, mas nós conseguimos finalizar em março, finalmente, desse ano, com a adesão de alguns estados que até então se mantinham fora. Desde então, nós temos estatísticas confiáveis. Existe aí um delay, né, de 3 meses, são dados relativos às estatísticas, mas não contam os últimos 3 meses, que é um período de maturação, mas hoje nós temos esses dados confiáveis. Em matéria prisional, da mesma forma, né, nós precisamos ainda, às vezes nós ouvimos lá, tem 600 mil presos, às vezes tem 700 mil presos. Claro que o número é flutuante, né? É natural haver aí uma variação, mas nós precisamos melhorar também essa área estatística em matéria prisional, né? Precisamos conhecer o problema para poder enfrentá-lo. Nessa semana, o número que se diz é que o Brasil tem 335 pessoas encarceradas a cada 100 mil. Quer dizer, o Brasil está na 26ª posição no ranking mundial de número de presos por 100 mil habitantes. E muita gente, principalmente o pessoal à esquerda, costuma dizer só os números absolutos para parecer que o Brasil tem mais presos ainda. E aí aquele pessoal que defende uma flexibilização na legislação para que determinados presos que estão presos hoje no Brasil não fiquem presos. Então, assim, esse mapeamento é fundamental, né, para começar a se discutir o que deve ser feito com o sistema penitenciário. Olha, para ser muito franco, eu acho que quem comete um crime tem que ser responsabilizado pela sua conduta. Tá? Existe uma questão moral, existe uma questão legal e existe um efeito preventivo. Então, não se resolve o problema da criminalidade simplesmente abrindo as portas da cadeia. Então, pode-se discutir casos concretos, talvez tenha havido um excesso, um caso em que podia não ser aplicada a prisão, podia ser uma pena diferente de prestação de serviço, mas normalmente, claro que existem exceções, às vezes a gente ouve de casos patológicos, de alguém que cometeu pequenos furtos e acaba sendo condenado à prisão, mas normalmente, pelo que eu conheço da magistratura, e eu até pouco tempo era magistrado, normalmente o juiz impõe a prisão em casos mais graves, né? O que nós entendemos assim que está correto nesse discurso? E o problema da criminalidade não é só um problema de segurança pública punitiva. Então nós temos que pensar em políticas sociais, nós temos que pensar em políticas que incrementem as oportunidades econômicas, e nós temos que pensar, por exemplo, políticas de urbanização que restaurem ambientes urbanos degradados. Mas isso não significa que também não é importante retirar o criminoso de circulação e passar a mensagem, né, de que quem infringir a lei
cometendo um crime vai ter uma punição. Eu acho que são estratégias que não são excludentes. Elas têm que ser adotadas em conjunto, não é? E eu acho que essa é a mensagem que passa esse governo. Olha, nós entendemos sim a necessidade de ter políticas sólidas, sociais, econômicas, urbanísticas para enfrentar o crime, mas nós também entendemos que o criminoso perigoso tem que ser retirado de circulação. Mais uma vez, devido ao processo, e o retirado de circulação é mandá-lo para a prisão. Ministro, o senhor estava aborrecido com alguma coisa quando o senhor disse há poucos dias que ir para o Supremo seria como ganhar na loteria? Não, pelo contrário, eu estava em Portugal e foi feita lá uma pergunta no sentido de que um passo inevitável seria a minha indicação para o Supremo Tribunal Federal. No fundo, assim, quando conversei com o presidente, eu nunca coloquei nenhuma condição nesse sentido para assumir o cargo de Ministério da Justiça. Acho que nem seria apropriado. O que eu falei para o presidente na ocasião do convite foi: presidente, eu quero fazer isso no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu quero focalizar crime organizado, crime violento e corrupção. É isso que eu quero fazer. Isso convergiu com a pauta do presidente. Tendo convergido com a pauta do presidente, eu me senti em situação confortável para assumir. Mas eu não estabeleci nenhuma outra condição, até acho que seria algo assim inapropriado, né? Não existe vaga no Supremo Tribunal Federal. E quando surgirem essas vagas, quem vai saber como é que vai estar a situação, né? Seja a situação política do país, seja a minha relação com o presidente da República. Então, assim, a minha preocupação é fazer um bom trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa é a minha ambição no momento. Para isso eu montei uma equipe que, né, eu acho que é uma equipe competente, uma equipe que já foi testada, uma equipe que já provou que pode fazer um bom trabalho. E eu estou preocupado com isso, com o dia a dia das políticas da minha pauta. Não estou pensando lá o que eu vou fazer daqui a 5, 6 anos, 2 anos, sei lá. Acho que não cabe. Mas não estava com bravo, não. É que eu falei apenas assim, olha, isso aí é algo aleatório, né? Por isso que eu usei a loteria. Eu acho que não foi a melhor expressão, porque dá uma impressão de monetária, né? E evidentemente não é essa a questão, mas era uma questão assim, olha, se alguém que é indicado ao ministro Supremo, a via é muito estreita, então, nossa, parabéns, né? Congratulações, professor. O senhor costuma ficar bravo, ministro? Porque a gente tem a impressão que o senhor está sempre com essa postura serena, calma, paciente. Olha, eu acho que eu fui tanto testado, tanto tempo, eu tinha 22 anos de magistratura, e assim, a gente pensa muito na questão da Lava Jato, que realmente foi angustiante em determinados momentos, muito tenso, mas eu tive um monte de processo de crime organizado, eu tive gente até de cartel de Juárez, do México, sendo processado, eu tive casos de ameaça pessoal, ameaça à família, então a gente vai ficando calejado, né? Às vezes lá nas audiências, também do Lava Jato, tinha alguns advogados que tinham uma atitude meio provocadora, e uma ou outra vez a gente acabou levantando a voz, e até não deveria, né? Mas às vezes também a paciência chega num certo limite. Mas eu me considero uma pessoa bastante tranquila. Entendemos perfeitamente. José Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, ministro, de tédio, como diria o ministro Marco Aurélio, o senhor não morre aí no Ministério, não, é muita dúvida, muita questão, muito problema. Mas antes eu queria dizer que o pessoal lá da sua quadra, na Asa Sul, diz que não é verdade essa história de que o senhor incomoda, não, que o senhor é muito bem-vindo lá e que eles têm orgulho de morar perto do senhor. Mas eu queria pegar uma linha aí do Felipe sobre a história de prender. Tem algumas máximas que a gente ouve muito, até no Supremo, né? De que o Brasil prende muito e prende mal, né? Não, sem razão. Essa é uma máxima. O que eu queria dizer é sobre esta última fala do presidente Jair Bolsonaro de mandar ao Congresso Nacional uma lei que permitiria a posse ampliada de armas numa propriedade rural, que imagino que a posse seria em toda a propriedade, e a autorização para atirar em invasores. Aí a gente não sabe se é um invasor do MST ou se é um ladrão. Hoje o roubo na área rural está muito em alta, né? E está acontecendo demais. E aí provocou polêmicas ali, dizendo que
o direito à propriedade não pode ser superior ao direito à vida. Como é que o senhor vê esse projeto de lei, ministro? Olha, até para colocar um exemplo, né, a gente tomou posse em 1º de janeiro e tinha aquela expectativa, acabou de assumir o governo, vai construir os planos do ministério, as nomeações para os cargos ainda, embora a gente tivesse definido a maioria das posições, tinha todo um trâmite burocrático. Então, a gente esperava alguma folga para poder colocar a casa em ordem, para daí começar a enfrentar os problemas. No 4º dia, estourou aquela crise de segurança do Ceará, né? E nós reagimos, enviamos lá a Força Nacional, enviamos uma força de intervenção penitenciária, disponibilizamos vagas no sistema penitenciário federal. O governo do estado do Ceará também teve uma atuação importante, em parceria com o governo federal, e a crise foi debelada. Mas a gente fala até brincando, olha, no Ministério da Segurança Pública e da Justiça e Segurança Pública, efetivamente, de tédio não se morre, porque muitas vezes vai se dormir com uma prioridade e acorda, no outro dia tem 3 outras prioridades na frente. A gente tem trabalhado realmente bastante aqui, né? Claro, não estou nem reclamando disso, faz parte da escolha que foi feita, e a gente tem que realmente dar o nosso melhor aqui dentro do Ministério. Esses projetos ainda são questões que estão sendo discutidas dentro do governo, então antes de ter no papel exatamente o que vai se propor, quais são os limites do que vai se propor e tal, é muito prematuro essa discussão, sabe? Então, eu sinceramente não me sinto confortável em discutir esses assuntos, são questões ainda que eu tenho que conversar com o presidente, né, ouvi-lo e nós discutirmos e colocar algo sólido no papel. O Estado domina os presídios, ministro, já? Olha, os estados estão agindo. Eu acho que não é só o governo federal, mas vários dos estados despertaram para a necessidade de tratar a segurança pública com mais seriedade, com mais rigor. Nós temos um problema em vários presídios, não podemos dizer que é generalizado, mas tem presídios com severos problemas realmente de disciplina e de controle. Nós temos uma força de intervenção penitenciária que foi formada dentro do Ministério, com agentes penitenciários, né, que são convocados, seja do sistema federal, ou seja dos sistemas estaduais, para poder intervir pontualmente. E veja um detalhe interessante, desde janeiro, onde essas forças realizaram a intervenção, por exemplo, Ceará e Roraima, foram locais onde teve uma queda muito expressiva desses índices de criminalidade. O que permite uma conclusão provisória, nós estamos falando aqui de um período de 3 meses, é muito complicado fazer afirmações categóricas, mas que, de fato, existe uma correlação entre a diminuição desses índices de criminalidade com o melhor controle dos presídios. Ministro, eu disse várias vezes aqui neste programa que me confessei que estava muito preocupado antes da ida do senhor para o Ministério com a questão das organizações criminosas que me pareciam subestimadas pelos governos. E eu comparava a força dessas organizações aos cartéis de Cali e Medellín que criaram aqueles problemas terríveis na Colômbia dos anos 80, 90. Eu exagero ou essas organizações são tão perigosas ou podem tornar-se tão perigosas quanto os cartéis do narcotráfico colombianos? Eu acho que é uma preocupação pertinente e válida, né? É muito difícil fazer um ranking, dimensionar o poderio dessas organizações. Aquelas organizações colombianas, elas tinham praticamente quase o monopólio na época da produção da cocaína, né? E, portanto, elas tinham, na minha avaliação superficial, é difícil dimensionar isso em números, não sei quantos integrantes elas tinham na época, e muitas vezes aqui os integrantes das organizações brasileiras, nós também não temos os números, nós temos meramente estimativas, então é difícil de mencionar, mas eu acho que elas estavam num patamar de poder mais elevado. Agora, nós temos que enfrentar essa criminalidade organizada. Eu acho que o problema vem crescendo,
tá? Nos últimos 10 anos. Organizações como, por exemplo, essa do PCC era um problema regional em São Paulo e se tornou um problema nacional, né, com ramificações dessa organização em vários estados. Então nós temos que enfrentá-las. E o remédio é, como eu disse, universal. Bons casos criminais, que precisam de investigação eficiente, foco. Normalmente precisa criar forças-tarefas para lidar com essas organizações. Prisão e isolamento dos líderes. E, por outro lado, confisco do patrimônio. Nós apresentamos o projeto anticrime, tem várias disposições. O pessoal fala muito na corrupção e tal, e de fato tem medidas contra a corrupção ali que, nosso ver, são consistentes, mas boa parte das medidas ali propostas são contra o crime organizado. E nós temos falado aos parlamentares, olha, veja o que aconteceu no Ceará. Nós controlamos a crise, o governo federal juntamente com o governo estadual, ótimo, em 30 dias estava superado, mas eu nunca tinha visto organizações criminosas tentarem, por exemplo, explodir viadutos, como tentaram, ou explodir pontes, como tentaram. Então isso são sinais amarelos, né, que nos alertam para a premência do problema e da necessidade de nós não só adotarmos medidas executivas robustas contra as organizações, mas melhorar o nosso aparato legal. Daí que a gente apresentou esse projeto anticrime e tal. Olha, é importante que ele seja discutido, aprimorado e eventualmente modificado em partes, mas é importante que o Congresso tenha uma deliberação sobre ele. Ministro, o senhor citou várias vezes o caso do Ceará, eu pergunto sobre o caso lá do meu Rio de Janeiro, que eu sou de lá. Qual é o balanço que o senhor faz da intervenção federal no Rio e a expectativa de novas medidas que atinjam o estado, onde traficantes fortemente armados com fuzis dominam favelas? Também tem o caso dos milicianos, a gente viu até em desabamento de prédio recente que a região é dominada pelas milícias. O que se pode fazer para melhorar a vida no Rio? Eu tive algumas conversas com o interventor, o general Braga Neto. Acho que ele fez um excelente trabalho, e o que eu via do que ele me mostrou, os policiais, né, do Rio de Janeiro, civis, militares, profissionais muito dedicados, mas havia um problema sério realmente de falta de gestão, de uma adequada gestão. Ele, pelo menos na época, me expôs algumas situações em que ele encontrou a gestão da segurança pública. E ele falava assim, olha, tinha-se até desaprendido a capacidade de fazer licitação, de utilizar os recursos orçamentários, não era só uma falta de recursos. E, a meu ver, a intervenção foi positiva, ela realmente acabou melhorando o quadro da segurança pública no Rio de Janeiro, muito longe, evidentemente, de estar perto ou sequer perto do ideal, mas foi realmente uma iniciativa importante. Nós vamos ter que enfrentar, né, o governo federal também vai ter que enfrentar a segurança pública no Rio de Janeiro. Existem essas situações que são intoleráveis de criminosos com domínio territorial, embora parcial, né, de parte lá do Rio de Janeiro. Isso realmente é algo que os cidadãos que estão ali, normalmente são cidadãos os mais vulneráveis, né? A gente fala muitas vezes da questão da pobreza, assim, mas são os pobres são os mais vulneráveis a essas situações de domínio do crime organizado, né? Às vezes não tem alternativa de deixar a região por conta da penúria econômica, e o Estado tem que vir ao resgate dessas pessoas. Agora, nós temos aí 3 meses, né, pouco mais de 3 meses de governo, não é uma situação fácil de ser enfrentada, mas pode ter certeza que o governo federal vai marcar oportunamente a presença mais firme em relação a essa questão da segurança no Rio de Janeiro. Por hora, a Polícia Federal está lá, a Polícia Rodoviária incrementou também suas atividades na região, a Polícia Federal tem uma orientação de foco também em organizações criminosas, não só em corrupção, e nós temos um plano de mais adiante, né, com mais robustez, fazer algo mais preciso ali no Rio de Janeiro. Ministro, o senhor espera que a lei anticrime seja votada até quando? Quais são suas expectativas? Olha, o tempo do Congresso a ele pertence, né? Nós temos conversado bastante com o deputado Rodrigo Maia, com o presidente. Houve ali algum ruído, a meu ver foi até superdimensionado,
Mas, assim, me parece que o processo está correndo bem agora, está sendo discutido lá dentro de um comitê de estudos, dentro do Congresso, para ser, vamos dizer assim, unificado com um projeto de lei anterior que havia sido realizado por uma comissão presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho razoável expectativa de que, quem sabe, ele possa ser votado nesse semestre, né? Mas, assim, qual que é o papel do Executivo? O papel do Executivo é apresentar o projeto e convencer os parlamentares do acerto. Nós temos solicitado, olha, é importante, tem uma urgência, tem instrumentos ali que são relevantes, por exemplo, a questão do agente disfarçado, poder interagir com essas quadrilhas e revelar esses crimes, está lá dentro do projeto. Agora, a gente tem que respeitar também o trâmite legislativo e o tempo de deliberação dos parlamentares. Esses agentes disfarçados é o caso do informante do bem ou é uma situação diferente? Porque esse item do informante do bem já está sendo dito pelos veículos que informam os bastidores do Congresso Nacional, que é um dos itens que devem ser colocados de lado na desidratação da sua proposta anticrime. Não, o agente disfarçado é como eles chamam lá nos Estados Unidos, undercover operations, que é uma operação disfarçada no qual agentes policiais, muitas vezes atuando disfarçados de criminosos, interagem com uma quadrilha, por exemplo, comprando drogas, comprando armas. Isso permite que eles consigam descobrir rotas de tráfico de drogas, tráfico de armas, realizar, vamos dizer, interceptações desses grandes carregamentos, desmantelar quadrilhas e também, eventualmente, o agente policial disfarçado atuar em operações de lavagem de dinheiro. Então, já existe uma previsão da infiltração policial na Lei 12.850 de 2013, mas nós entendemos que existe a necessidade de uma regulação melhor na lei do que acontece nessas situações em que um criminoso, por exemplo, vende droga ou vende arma para um agente policial disfarçado. Deixar claro que isso não alivia a situação do criminoso, tá? A questão do informante do bem, olha, tem muita fofoca também, tem muita diz que me diz, então são questões que vão ter que ser ali discutidas com parlamentares. E o que nós temos feito aqui? O que eu mais faço aqui no Ministério, eu acho que é receber parlamentar. Nós temos recebido, conversado e tentado convencê-los do acerto. Então, antes do momento do voto, eu acho que é muito prematuro, né, essas afirmações, às vezes, de alguns. Vamos tirar isso não é aprovado e tal. O parlamento é o espaço do debate, né, do diálogo e do convencimento. E como é que ficou, ministro, a questão do Caixa 2? Foi retirado do pacote anticrime por pressão dos políticos? O que se pode fazer para combatê-lo? E eu queria até aproveitar toda a sua expertise no combate à criminalidade, sua compreensão desses crimes, até para explicar exatamente o Caixa 2 e as suas manifestações para o ouvinte, espectador leigo, que muitas vezes não entende do que as pessoas estão falando. Então, veja bem, essa foi uma parte um pouco incompreendida. Eu acredito no projeto. Acho que as medidas são importantes dentro do projeto, elas fazem a diferença. Mas, além do valor das medidas em si, existe uma questão que é importante, a meu ver, que o governo, ele assume e, desde logo, ele se posiciona em relação a essas questões relevantes sobre a criminalidade. Não só sobre crime organizado e crimes violentos, mas também contra a corrupção. Então, por exemplo, o governo apresenta um projeto no qual que ele estabelece lá, olha, nós queremos deixar mais claro na legislação que a partir de uma condenação em segunda instância se executa a pena. Isso tem sido debatido no Supremo nos últimos 4 anos. É uma questão meio flutuante, embora o Supremo tenha decidido por 4 vezes que ela é constitucional. E o que vem o governo? Ele claramente se posiciona, olha, eu me posiciono nessa questão, a favor de um processo que seja efetivo, que criminosos poderosos não possam manipular e levar, né, o processo, um processo sem fim, uma condenação, como diz lá no calendário grego, né, nas calendas gregas. Outro tema foi essa questão do Caixa 2. O governo apresentou uma proposta criminalizando a prática do Caixa 2 eleitoral, ou melhor, já existe uma criminalização, mas deixando ela numa regulação melhor. A gente pegou lá uma sugestão da Transparência Internacional e botou no projeto, que colocou isso. De maneira clara, isso sinaliza qual que é a posição do governo em relação a esse tipo de crime. Agora,
Quando foi apresentado, chegaram até mim alguns ruídos no sentido de alguns parlamentares se sentirem incomodados por essa questão do Caixa 2 ser tratada junto com crimes como corrupção, como crime organizado e crime violento. E nós ouvimos essa questão, bem, se esse é o problema, então vamos apresentar em separado. Mas nós também vamos trabalhar para que o projeto sobre o Caixa 2 seja aprovado. Nunca se minimizou a gravidade do Caixa 2. Como se afirmou lá, o ministro, desculpa falar em terceira pessoa, o ministro Moro, pensa diferente do juiz Moro. Pelo contrário, minha posição sempre foi muito clara, que esses crimes são todos graves. Agora, se é um problema tratar isso em conjunto, então tudo bem, apresenta em separado, não vejo qual que é o problema disso. E qual é a sua explicação técnica do Caixa 2 e as manifestações que normalmente ele ocorre, principalmente no universo político? A minha o quê? A sua definição técnica do que é o crime de Caixa 2 e como ele ocorre normalmente no universo político, para o nosso ouvinte entender exatamente. Veja, existe uma diferença entre corrupção e Caixa 2. Tá? Ambos crimes são graves. A corrupção é um agente público, basicamente, recebendo uma vantagem, normalmente uma vantagem financeira, dinheiro, em contrapartida a algo. Tá? Então a gente utiliza muito a expressão lá, o quiproquo, isso por aquilo. Ainda que, eventualmente, o que o agente público promete ou faz não seja algo assim totalmente especificado. Eventualmente pode ser uma promessa de agir em favor de quem paga aquele dinheiro quando uma oportunidade futura surgir, certo? Enquanto que o Caixa 2 é vamos dizer assim, um repasse financeiro para fins eleitorais, sem que exista uma contrapartida da parte do, no caso daí, um candidato, né, a um cargo eletivo. Então existe uma diferença que é basicamente essa questão da contrapartida entre Caixa 2 e corrupção. Os dois são graves? São graves. Né? Na minha avaliação, corrupção é mais grave porque tem essa questão da contrapartida. O que não significa que nós agora entendemos que o Caixa 2 não é um problema. José Maria Trindade. Olha, ministro, agora há pouco o senhor falou sobre um assunto do Ministério do Trabalho, que foi para a sua pasta, né? A concessão de licenças sindicais, né? Da tal carta sindical, que já foi vendida por 4 milhões de reais. Eu nem sabia que o sindicato dava um lucro tão grande, né? Mas, enfim, o senhor falou sobre esta nova proposta do Ministério de tornar transparente, com critério. Então, eu queria saber do senhor se é preciso mudar alguma coisa na concessão das cartas sindicais e se é preciso regular melhor a existência dos sindicatos, como, por exemplo, acabar com a unicidade sindical. Como é que o senhor vê esta área que está na sua pasta? Olha, a posição, quando ele veio para cá, era um setor que estava destruído, tá? Inoperante. O pessoal calculou aqui, fez um cálculo médio entre a entrada do processo e a resolução do processo. Aqui a gente não está falando do julgamento de um crime, de corrupção, de homicídio, nem nada, mas simplesmente registro sindical levava 4 ou 5 anos. Então, assim, era uma situação deplorável, né? Um processo físico. O que tinha de processo eletrônico era um sistema de, 10 anos atrás, inoperante. E o que isso levou, na prática, a favorecimento de oportunidades nas quais pessoas ali dentro muitas vezes cobravam uma vantagem financeira para acelerar a análise dos processos, ou eventualmente decidir favoravelmente ou contrária a alguma pretensão. Quando ele veio para cá, também foi algo que a gente não pediu, né, mas foi uma decisão do governo de vir para essa área. Nosso primeiro objetivo foi, vamos construir um procedimento transparente, digitalizado, aberto, né? Não só o requerente vai poder consultar o processo, mas qualquer pessoa vai poder ter acesso a esse procedimento dentro do Ministério, e nós vamos agilizar. Só isso já tem um potencial grande para reduzir, vamos dizer assim, aqueles incentivos e oportunidades para a prática de corrupção. Porque a gente também não pode tratar o problema da corrupção unicamente da perspectiva da punição, da repressão. Nós temos que trabalhar para que ela não ocorra, né? É melhor é melhor prevenir do que remediar. Isso que nós estamos fazendo. Não estamos pensando, nesse momento, nessas outras questões mais substantivas, da
unicidade sindical ou não. O fato é que, bem, se foi atribuído ao Estado esse papel cartorial, vamos dizer, de registrar os sindicatos, pelo menos o processo tem que ser público e transparente. Ministro, Ministro, tem aumentado o número de pedidos de cartas ou tem continuado a mesma coisa? No fundo, o que acontece é o setor estava destruído. Ele veio para o Ministério e, para que nós pudéssemos reconstruí-lo, nós suspendemos tanto os processos em tramitação como o pedido de novos registros. Então, nós estamos retomando a partir de amanhã e é que nós vamos poder ter uma avaliação, né, se vai ter um incremento ou não desse tipo de pedidos. Ministro, a Justiça Eleitoral tem condições de substituir a Lava Jato nas investigações de crimes, na apuração de crimes que a Lava Jato vinha apurando, ou não? Olha, eu tenho uma posição muito clara sobre isso também, já falei mais de uma vez lá, até publicamente. Respeitosamente à decisão do Supremo, a nossa avaliação é que esses casos, como esses casos foram revelados na Operação Lava Jato, são casos extremamente complexos, não raramente envolvendo, por exemplo, depósito de dinheiro em contas no exterior. A Justiça Eleitoral tem um histórico de serviços prestados ao país extremamente relevante, de organizar eleições livres, tá? Por outro lado, de resolver controvérsias eleitorais até muito rapidamente durante as eleições, que as disputas entre candidatos. Agora, não é uma justiça que foi estruturada para julgamento e processo desses crimes mais complexos. Enquanto, por outro lado, a Justiça Federal ela tem essa característica mais peculiar. E, igualmente, algumas varas no âmbito da Justiça Estadual. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão pragmática dessas coisas. Não é uma questão de conceitual. É uma questão, assim, onde funciona e onde não funciona. Na nossa avaliação, esses casos podem ser tratados mais adequadamente na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Na Justiça Eleitoral, não, porque a função dela é outra. Até os magistrados são temporários. Eles ficam lá por 2 meses. Então, a gente sempre externou essa posição. É uma posição respeitosa ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu diferente, mas interpretando a lei vigente, né? Mas que do ponto de vista, vamos dizer, do que funciona e do que não funciona, é melhor deixar como estava na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Pensando nisso, nós apresentamos também no projeto anticrime proposições nesse sentido. Não é nenhuma afronta ao Supremo, porque o Supremo interpretou a lei. Bem, se o Supremo interpretou a lei de um jeito que a gente não considerou melhor, vamos então tentar mudar a lei, né? Ministro, eu estive aí em Brasília na semana passada para o café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com jornalistas e teve um momento que ele até surpreendeu vários de nós, falando que ele próprio tinha 1 ou 2 projetos de lei que tratam da retaguarda jurídica para policial em operação. Que isso não está na sua proposta anticrime e que ele já teria conversado com o senhor, que de início ficou com o pé atrás. É sempre mais ou menos assim que fica a nossa impressão a respeito desses temas, sobre retaguarda jurídica de policial, que foram bandeiras do Jair Bolsonaro durante a corrida eleitoral. Parece que os senhores não estão exatamente sintonizados nesse sentido, mas que conversam a respeito para tentar chegar a um denominador comum. Houve conversas nesse sentido sobre esse caso? Veja, quando nós fizemos o projeto anticrime, nós levamos ao presidente, apresentamos ao presidente, explicamos lá, ouvimos a opinião do presidente. Evidentemente, ele é o presidente, é o chefe, né? Ele que dá a última palavra, ele que manda. Então, nós apresentamos um projeto e tem dentro do projeto algumas medidas relacionadas a essa questão da legítima defesa, né? A nosso ver, algo assim consistente. Alguns falam lá em que seria uma autorização desmedida para excesso das forças de segurança, não tem nada disso no projeto, né? O dispositivo mais controvertido é uma cópia de um artigo do Código Penal alemão. Ninguém fala que o Código Penal alemão atual é uma lei arbitrária ou coisa parecida. Então tem medidas no projeto anticrime que nessa linha, né, que tentam, não vou dizer proteger o policial, é proteger o cidadão que eventualmente reage
a um ataque de um criminoso, né? E tem que estar essa situação. A gente não quer essa situação, a gente não quer o confronto, seja do cidadão com o criminoso, seja do policial com o criminoso, mas se esse confronto acontece, tem que ter uma regulação jurídica. E, olha, eu converso muito com o presidente, evidentemente esse é o projeto inicial, outras medidas podem ser tomadas no futuro, mas é aquela questão, quando isso não é corporificado ainda numa política pública escrita, colocada ao Congresso, ou colocada num decreto, ou colocada em concretização, essas conversas dentro do governo sobre propostas, projetos, são naturais. Mas eu acho que isso é oportuno que nós deixemos para discutir mais profundamente essas questões quando elas sejam publicizadas. E não sei se é esse o artigo que o senhor citou, mas aquele que fala de medo, surpresa ou violenta emoção foi um dos mais polêmicos itens da sua proposta anticrime. Obviamente, quando se fala em medo, surpresa ou violenta emoção, são critérios subjetivos, eles são objetivos, fica a critério do juiz julgar se houve isso, baseado nas provas do processo. Qual é a defesa que o senhor faz desse item do seu projeto? Olha, é exatamente esse, existe um dispositivo idêntico na seção 33 do Código Penal alemão. Nunca vi ninguém falar que o Código Penal alemão tivesse alguma espécie de autorização desmedida para a reação em legítima defesa. Então, acontece o seguinte: legítima defesa, alguém reage a uma agressão. E, eventualmente, as pessoas não são robôs. E, eventualmente, numa situação extrema, elas podem reagir com algum excesso numa situação dessa espécie. Então, o que nós apenas estamos ali estabelecendo é que, eventualmente, se esse excesso for decorrente de uma perturbação emocional, que pode ser usual nessas situações, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou reduzi-la até metade. Veja que isso vai ser decidido por um juiz independente, imparcial, num processo, não é algo que simplesmente a pessoa alega agir em violenta emoção, não. Vão ser avaliadas as circunstâncias. Então, algo controlado. José Maria Trindade. Ministro, o Congresso Nacional tem sido a gaveta, né, de vários projetos importantes do governo, inclusive os da sua área, né? Você esperava essa resistência do Congresso Nacional? Lembrando que há muita comparação ali da Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, que acabou derrotada exatamente na esfera do Legislativo, né? Se houver algum trabalho, se houver alguma resistência do Congresso Nacional exatamente na definição destas leis ou das suas propostas? Olha, eu tenho conversado muito com os parlamentares e o que eu sinto, claro que a gente sempre pode estar enganado, né? Eu sinto uma receptividade de vários parlamentares que vêm aqui e falam, vamos apoiar o projeto e tal. Não por minha causa, mas eu acho que isso foi uma pauta das eleições, inclusive, essa questão da segurança pública, muito clara. Então, acho que os parlamentares estão sensíveis também às promessas que foram feitas aos seus eleitores. Como é um novo governo, como é um novo Congresso, é uma relação que está em construção, né? Então, existe uma dificuldade, muitas vezes decorrente disso, que acho que não afeta o meu projeto em particular, mas basicamente todos os projetos do governo, por essa peculiaridade. Mas eu acho que é algo que vai ser, vamos dizer, solucionado com o tempo e vai ser construída uma boa relação. Eu, de fato, não tenho visto aí claro que existe sempre algumas vozes parlamentares dissonantes, algumas críticas, tal. Nós temos que ouvi-la e buscar conversar os parlamentares do acerto do projeto. Ministro, eu me lembro que quando nós conversamos, tive o prazer de conversar com o senhor pela primeira vez num evento promovido pela Jovem Pan, o senhor estava na luta ali para que fosse mantida essa decisão de que o cumprimento da pena pode começar depois da condenação em segunda instância. Agora, o senhor continua preocupado com isso, porque volta e meia parece mais uma tentativa de mudar o que já é jurisprudência lá. O senhor acha que se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não estivesse preso, esse pessoal insistiria tanto em mudar essa história da segunda instância? Olha, enfim, o que eu penso em relação a isso? A gente não pode pensar esse problema
com os olhos voltados às situações de algum condenado específico, algum criminoso específico. Tá? Essa é uma questão mais profunda, porque por mais que a gente mexa na nossa legislação, melhorar a investigação, ou vamos aumentar a pena de um crime porque o crime é muito grave e essa pena está muito baixa na avaliação, por exemplo, dos parlamentares, se eu não tiver um processo que chega no final, se eu não tiver um processo no qual eu tenho uma expectativa de aplicação efetiva da lei, seja for para absolver, mas para condenar, que a pessoa seja condenada e cumpra a consequência legal, eu não tenho nada. Então, essa é a minha avaliação da questão da segunda instância. Nós precisamos ter um processo que chegue ao final em tempo razoável, com uma consequência efetiva para aquele que seja culpado. Isso é válido não só para corrupção, isso é válido para crime organizado, isso é válido para homicídio. Vamos colocar assim, um caso que o Supremo decidiu em 2008 ou 2009, quando ele mudou a jurisprudência e passou a entender que era necessário o trânsito em julgado, era um caso de tentativa de homicídio qualificado. O Supremo, a pessoa tinha sido condenada pelo Tribunal de Justiça, não lembro qual estado, tinha sido presa, o Supremo concedeu habeas corpus e o que aconteceu? A pessoa ficou impune. Houve recurso, foi ao Superior Tribunal de Justiça, não houve tempo hábil de julgamento, houve prescrição. Então a gente não está falando só de corrupção, a gente está falando de uma coisa mais profunda, né, que é a efetividade da lei em geral. Então quando a gente fulaniza, quando a gente pessoaliza essas questões em relação a um criminoso específico, eu acho que isso é ruim. Essa é uma questão que interessa a todos os brasileiros, né? A gente, claro, tem que respeitar o devido processo, claro, a gente tem que respeitar a questão da presunção de inocência, mas tem que chegar uma hora que o processo chegue a um fim em tempo razoável. E para nós entendemos que é essencial essa questão da execução em segunda instância. Só uma última pergunta, porque eu não posso deixar de fazer. Eu sei que o senhor muito elegantemente tem evitado comentar casos julgados pelo senhor na Lava Jato, mas o Lula acabou tendo a condenação mantida pelo STJ e houve uma redução de pena, mas muito próximo da pena que havia sido imposta pelo senhor quando juiz da Lava Jato na primeira instância. O senhor tem algo a comentar a respeito dessa decisão do STJ? Olha, o que eu posso dizer, esse tema da dosimetria da pena, da fixação da pena, não é um tema que permite muita matemática objetiva. Então é muito comum que juízes, quando apliquem a pena, divirjam pontualmente e, de fato, a pena do STJ não foi muito diferente da pena que eu apliquei em primeira instância. Isso não significa também que o TRF errou na dosimetria da pena. É uma matéria muito subjetiva. E, normalmente, quem está com a razão, nesse caso, é basicamente quem dá a última palavra. E nem necessariamente quem dá a última palavra está com a razão. Então, eu estou absolutamente tranquilo em relação a essa situação. Eu não gosto de comentar a questão do ex-presidente. Acho que o presidente, assim, faz parte do meu passado e eu, particularmente, quero olhar para frente. É um assunto que não me agrada, não porque eu acho que não tenha feito a coisa certa, mas porque, assim, eu já fiz a minha parte em relação a esse tema. E agora eu estou preocupado realmente com as políticas aqui do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, pela sua boa vontade aqui com a Jovem Pan, por ter encontrado um tempo dentro da sua agenda apertada. O senhor é muito bem-vindo, boa noite e bom trabalho. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade aí, foi muito bom. Acho que é importante conversar realmente e esclarecer essa questão das políticas do Ministério. E às vezes as pessoas têm uma visão um pouco estereotipada, né, mesmo do Ministério, ou mesmo minha, e no fundo isso não corresponde à realidade.